Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Você Pode. Aqui aonde nós compartilhamos histórias reais de pessoas reais. Pessoas que passaram por processos, por dificuldade e que nos inspiram através de uma vida de transformação, de libertação, de um encontro com Deus. E nessa noite não vai ser diferente. Então chama a família, chama o amigo, acorda quem estiver dormindo e se prepara, porque será mais uma noite onde nós seremos edificados. E o nosso convidado de honra já se faz presente em nosso meio, porque se não fosse assim, nada disso estaria acontecendo, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Gente, o nosso convidado, ele acabou de completar 41 anos de idade, ele fez aniversário ontem. Ele pastoreia há 6 anos um ministério, é casado, é aquele pastor que diz, eu não prego, mas que em cada ministração nós somos repreendidos, edificados e curados pela palavra de Deus. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o pastor Júnior Carvalho e a sua trajetória até chegar aqui. Então, para você que não conheceu e que nunca ouviu o testemunho do nosso pastor, a hora é agora. Para mim é um motivo de muita alegria, é um prazer, um pouco difícil até, né? Mas é um prazer receber aqui o meu pastor. Seja bem-vindo, pastor Júnior Carvalho. Amém. E também o meu esposo. Glória a Deus por isso. Posso garantir que é um santo homem de Deus, alguém que eu admiro e que respeito muito. E vocês vão entender o porquê da minha tão grande admiração. Pastor Júnior, meu amado esposo, fique à vontade, se apresente para o pessoal. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Sou o pastor Júnior Carvalho. Eu com a minha esposa pastoreamos a igreja Geração da Cruz. E para mim é uma honra poder estar aqui. Um pouco nervoso, porque é fácil a gente estar de fora olhando. Atrás dessas câmeras tem uma galera aqui trabalhando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E pode começar, fique à vontade. O senhor também, fica à vontade. Obrigado. Ele é um pouquinho tímido, né? Quem conversa com ele vê ele sempre tão espontâneo, falando coisas para a gente rir. Nesses momentos ele fica um pouquinho apreensivo, mas depois é igual o carro sem freio na ladeira abaixo. Vai que vai lindo. Eu quero começar perguntando para você sobre a sua infância, né? Que é como eu pergunto para todo mundo, porque eu acredito que é um momento onde o nosso caráter ele é moldado, onde a gente cresce tendo como espelho, né, o ambiente do nosso lar. Sim. Então eu quero começar perguntando para você como que foi a sua infância, a sua vida quando você era criança. A minha infância foi uma infância, eu acho que como muitos jovens de hoje eu consigo ver a história que eu vivi em muitas pessoas diferentes. Fui uma pessoa que cresci, um jovem de rua, um menino maloqueiro, traquina, sem muito freio. Cresci dentro de um lar desestruturado. Meu pai na época bebia, batia na mãe, briga. E não tive uma infância igual hoje eu vejo muitos jovens que têm tudo na mão, sabe? Quer um celular, tem, quer uma bicicleta, tem. A infância minha foi bem restrita, sabe? De muitas coisas, até de alimentos. A gente nunca foi pessoas que teve acesso a muitas coisas. E quando meu pai se separaram, meus pais, eu acredito que piorou um pouco mais a situação. Eu lembro que quando eu era jovem, eu me lembro de ter feito um aniversário só. Que a minha tia Tereza, eu lembro, fez um bolo para mim, de sal. A gente morava na casa dela.
quando meus pais se separaram. E foi uma vida sem muito luxo, Conforto, sem né? muito conforto, sabe? E só tinha o básico. E por ser um menino que tinha muita liberdade, porque a mãe precisava trabalhar, eu tinha muito acesso à rua. Eu saía a hora que eu queria, minha tia brigava comigo, minhas irmãs brigavam comigo, mas era eles dar as costas e eu tava na rua de novo. E através de muita rua veio muita coisa ruim, né? Trouxe muita bagagem que se eu pudesse voltar atrás eu não queria ter andado tanto tempo, tantos anos da minha vida, carregando um peso que não me acrescentou em nada. É, qual foi assim o ponto, ainda quando criança, que mais te marcou? Que você fala, ou de um jeito bom ou de um jeito ruim, que você fala, meu, isso daqui eu não vou esquecer nunca. Fora, né, as privações, a questão da separação, né, dos seus pais. Teve outra coisa que você fala, meu Deus, isso aqui. Eu, mesmo sendo um menino de rua, tive uma infância, eu acho que todos os meninos queriam ter hoje. A liberdade de brincar na rua, que hoje eu vejo que as crianças de hoje não têm. Não tinha o perigo que tem hoje. Verdade. Drogas era bem escondido. Não era que nem hoje. Você chega em qualquer esquina, você vê a pessoa usando maconha, crack, cocaína, enfim. Naquela época a gente vivia de verdade a infância. Corria, machucava a cabeça do dedo. Então a infância minha me marcou, mesmo sendo tendo fases dela que foi muito amarga, mas teve muita coisa boa também, muita coisa boa. Morava no litoral. Eu acho que todo ser humano quer ter uma vida no litoral. Eu vivi no litoral até um certo ponto da minha infância e foi muito bom. Foi muito bom. Eu tenho passagens ruins, tenho passagens boas, mas foi muito bom. Que legal. O litoral principalmente para quem é paulista, né? Sim. Quando chega lá fica deslumbrado. E realmente é um lugar muito gostoso. Na sua mocidade você teve um problema sério, né, com drogas. Sim. Você acha que você ter entrado nesse mundo foi por curiosidade? Foi algum tipo de revolta que te levou a enfiar o pé na jaca? Como foi que isso deu início na sua vida? Por muitos anos da minha vida, eu sempre quis pôr culpa em pessoas. Coloquei culpa no meu pai, porque separou da minha mãe. Você criar um menino homem, uma mulher só, é difícil, porque o menino homem ele é um pouco mais difícil de respeitar e de aceitar doutrina do que a mulher. E por muitos anos da minha vida eu coloquei a culpa no meu pai, tentei pôr a culpa na minha mãe, e nenhum dos dois foi culpado. A culpa foi o excesso de liberdade que eu tive em não ter que avisar onde estava indo, em não ter que pedir se eu podia ir. E nisso, esse excesso de liberdade me levou para a rua, a conhecer pessoas que não fazia parte do meu feitio, da criação que eu tive. E foi um caminho totalmente ao contrário. Quando eu vim de Rio Claro, de Caraguatatuba, que a minha família, a minha mãe com as minhas irmãs, viemos para Rio Claro, foi aonde tudo começou, a pior parte da minha vida. Você tinha quantos anos nessa época? Eu sou meio ruim de data, mas eu acredito que eu tinha uns 8 anos, 9 anos de idade. Foi aonde comecei a passear com os amigos, ir para Rio, que interior, né? Tem muito negócio de, vamos no Rio. Pegava as bicicletinhas, ia pro Rio. Aí foi aonde eu comecei a conhecer droga. O excesso de liberdade, porque minha mãe precisava trabalhar para sustentar a gente. Porque meu pai nunca arcou com nada, sabe? Essa responsabilidade coube sobre
totalmente, 100% sobre ela. E nós somos em 3. Eu sou o caçula, tem a minha irmã do meio e a mais velha. E por ter essa liberdade, as pessoas não conseguiam me segurar. Comecei a conhecer droga, comecei a usar cola. Você já ouviu falar de cola? Sim. Aquela cola que sapateiro usa para colar sapato. Meu Deus. Através de amizade. Me rio, passeando e, enfim. Comecei a fumar cigarro e era tudo escondido. Porque naquela época, meu Deus, não pode falar, que nem hoje, mas hoje está um pouco mais escrachado, acredito eu. E ali foi uma droga puxando outra. Já veio o álcool, veio a maconha, veio a cocaína, veio o crack, e veio só vindo cada vez mais coisas piores. E quanto mais eu queria sair, mais eu me afundava. Porque eu me arrependia de tudo que era feito. Toda vez que acontecia algo, eu me drogar e passar noites na rua, depois que passava tudo aquela loucura, aquela brisa da droga, aquilo me batia um arrependimento, me batia uma depressão, porque eu era só um menino. Mas estava tudo certo, no outro dia eu ia de novo. E assim foi por muitos anos da minha vida. E uma droga foi sendo porta para outra. Uma foi abrindo porta para outra, e foi chegando a minha juventude, eu fui ficando um rapaz jovem, fui crescendo, virei moço, já comecei a sair nas noitadas. E quanto mais eu tentava sair, mais me afundava. Quanto mais eu tentava me guardar. Eu lembro de uma oração que eu fiz. Eu falei para Deus, por que o Senhor não arranca minhas pernas? Porque daí eu não vou ter como ir atrás. Porque eu via o sofrimento que eu fazia minha mãe passar. Minha mãe chorava, noites e noites me esperando, sentada no sofá da sala. E nada mudava. Minha mãe sempre gostou, até o fim da vida dela, de candomblé, de macumba, dessas coisas. E eu lembro uma certa feita que ela me levou, que chegou ao ponto de ficar insustentável, de ninguém mais acreditar, porque eu acho que é tão difícil a gente lidar com pessoas drogadas, pessoas que usam droga, porque quem está de fora acha que é ser vergonhice, acha que é safadeza, e não é, são brigas travadas com demônios que você sozinho não vai vencer. E consigo mesmo também, né? Sim, são brigas travadas com demônios que não tem, você não vai ter força para lutar com aquilo sozinho se não tiver apoio. E chegou ao ponto da minha família virar as costas. As minhas irmãs, a minha irmã mais velha, a minha mãe já não tinha mais o que fazer, ninguém conseguia mais me segurar, não conseguia mais me controlar. E só uma irmã minha que falou, não, eu vou orar pela sua vida. Até aí eu via falar de Deus, mas pela boca das pessoas nunca tinha abrido uma Bíblia na minha vida. E sempre vi falar que existia um Deus, que Ele poderia me curar, que Ele poderia mudar a minha história, mas eu acredito muito que, eu até converso em casa, a gente conversa, que o que demônio, o que Satanás fez na vida dos teus pais, ele vai querer fazer na tua da mesma maneira. E até uma certa caminhada da minha vida foi assim. Eu já estava um moço, acho que eu tinha uns 19 anos. E nessas idas e vindas de bar e balada, eu conheci uma moça. Eu tive uma filha com essa moça. Hoje ela está com 20 anos. E a gente naquela época não falava de casar, né?
vamos se ajuntar, vamos se amigar, e moramos juntos um certo tempo. Mas, como eu disse, mesmo que do mesmo jeito que Satanás destruiu a vida dos meus pais, ele queria dar continuidade na minha vida. E ele fez por certo tempo, até enquanto eu não encontrei uma ajuda, um braço, que foi a minha irmã, a Diaconisa Dalva. Você conhece ela. Até eu consegui sentar e conversar com aquela mulher, o diabo se andou bastante. Você chegou a ver o nascimento da sua filha como uma esperança, uma porta de escape? Vou conseguir melhorar, me esquivar um pouco mais dessa vida doida. Você chegou a ver como esperança o nascimento dela? Porque a gente sabe que filho é uma responsabilidade, né? E querendo ou não, é algo que mexe muito com a gente, se tratando de sentimento. E como que foi para você nesse momento de, nossa, vou ser pai agora? Você chegou a ficar, meu Deus, e agora? Como que vai ser? O que eu vou fazer? Você chegava a pensar nisso? Ou você passava tanto tempo ali com o efeito de droga que não conseguia pensar em nada? Como que foi esse período da sua vida? Porque assim, tem muitas crianças, né, que sofrem, também tem muitas mulheres, né, mas é como você falou, quem está atravessando um problema como esse, que luta com demônios e que luta com ele mesmo, vive conflitos, e muitas das vezes, por orgulho, né, a gente não dá o braço a torcer, falando, eu estou sofrendo, eu estou mal, eu quero ajuda. Até porque muitas das vezes as pessoas não acreditam, né? Por quê? Sim. Porque a gente fala que vai mudar, mas no outro dia é mais forte aquela força que puxa a gente. Sim. Né? Então, assim, tem esposa que não consegue entender às vezes, tem filhos que não conseguem entender às vezes, né? Claro que tem casos e casos, mas particularmente, assim, como que foi esse período da sua vida com a chegada da sua filha? Era tudo novo, porque era uma criança sendo pai de outra criança. Eu estava fazendo alistamento do exército quando ela nasceu. E eu lembro uma frase que a minha mãe falou para mim. Ela falou assim: onde já se viu? Como que uma criança vai cuidar de outra criança? E realmente foi o que aconteceu. Era um jovem descabeçado, a mãe dela também descabeçada, e dois jovens, eu tinha acho que 17 para 18 anos, eu ia começar o alistamento do exército, e eu já tinha filho. Então as responsabilidades que um pai de família tem, eu nunca tive, eu nunca quis, eu nunca enxerguei. Eu achava que, como hoje a gente, muitas das vezes aqui na igreja, a gente aconselha jovens, a nossa vida é feita de fases, de etapa. Não tente pular etapa, porque quanto mais você pula fases, mais você vai se machucar, e às vezes você chega a degraus altos que depois para voltar você não consegue, porque você pulou muita coisa para chegar lá. E isso foi o que aconteceu. Eu não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha profissão, mas já era pai. Eu tinha uma criança que dependia de mim. E drogado, bêbado. Então, nada mudou dentro de mim, no coração. Eu sabia que eu tinha um filho, eu amava, eu gostava, curtia, mas aquela responsabilidade de pai, sabe, de sair cedo, ter que trabalhar, e pegar o seu salário e injetar em pessoas, em família, isso eu não tinha. Por despreparo. Por se tornar pai imaturo, né? Se fala, né? Por se tornar pai imaturo demais, muito novo.
não dá tempo ao tempo, o tempo para as coisas acontecerem. Sabe, aquele desespero de querer atropelar, de dar um jeitinho, isso não foi bom. Não foi bom. Se você pudesse voltar atrás hoje, é claro que uma das coisas, né, eu tenho certeza, a resposta seria não se envolver com droga, mas se você pudesse voltar atrás hoje, o que você faria de diferente? Muita coisa. Nossa, tanta coisa. Quantos não eu recebi, mas eu não aceitei, sabe? Eu acredito que eu tinha me reservado de muita coisa, de muitos problemas, de muitas situações que eu me coloquei que não deveria estar. A droga foi uma delas, principalmente, porque foi algo que marcou muito, sabe? Judiou não só de mim, como da família. Eu acho que todos que têm um usuário de droga em casa sabem o quão difícil é você lidar com pessoas que 2 minutos quer, daqui 5 minutos já não quer mais. Porque não se vê forte o suficiente para sair dali. Então eu mudaria muita coisa. Teve desprezo assim da família? Você era briguento, dava trabalho? Eu sempre fui uma pessoa de gênio muito forte, né? Eu fui uma pessoa de gênio muito forte. Então, uma pessoa, para me governar, tinha que ser o gênio mais forte do que o meu. Porque eu não me permitia, né, ser governado pelas pessoas. Nem por mãe, nem por ninguém. E isso me atrapalhou muito, sabe? A não dar ouvido, a não parar para analisar situações e sair entrando de cabeça, sabe? Então isso trouxe muitas sequelas para minha vida até hoje. Mesmo depois assim que você saiu da fase de criança, que você virou pai e tudo, nesse período você ainda pensava muito no seu pai, ainda sentia muito a falta dele, você ainda culpava ele por nessa fase da sua vida? Por não estar perto, eu tô assim porque ele não estava. Você tinha algum vizinho, algum amigo que você olhava e falava assim, poxa, consideração, respeito como um pai, alguém que você sentava assim, mesmo que você não praticasse os conselhos, mas que parava, ouvia ou não respondia por respeito? Tinha alguém assim? Tinha várias pessoas. Um até hoje ele está lá ainda, graças a Deus, o Agenor Rabelo dos Santos. Seu Genor. Eu sempre tive ele como exemplo de homem, sabe, de pai, de família, de homem reto, de pessoa 100%, sabe, de pessoa 100%. E que eles eram compadre, meu pai com a minha mãe, acho que batizou a filha deles naquela época no católico. E então, bem dizer, era meio que família, sabe? E ele foi uma pessoa que me inspirou muito como homem, porque eu não tinha o exemplo de homem dentro da minha casa, porque era eu, a minha mãe e mais 2 irmãs. Então era uma casa de mulheres e eu lá dentro. Então eu nunca tive aquele espelho, sabe? Aquele exemplo de homem, de pai de família, de ser uma pessoa séria, reta. Eu não tive dentro da minha casa, mas tive o seu Agenor, que até hoje, inclusive acho que foi semana passada eu estava falando com ele. É um homem que marcou muito a minha vida nessa parte. É bom, né? Porque a gente muitas das vezes é muito rejeitado, né? Infelizmente pelas nossas escolhas mesmo, né? Eu também usei droga, também bebia e a gente passa, né, por essa rejeição, por vizinhos. Sim. E às vezes até por parentes mesmo, né? E as pessoas não conseguem ver em nós nada além daquilo. Sim. É desse jeito. Até morrer. Cresceu assim, e aí não tem pai presente, não ouve a mãe, então é assim mesmo, vai acabar assim mesmo.
E então muitas das vezes as pessoas elas descrevem, né, o nosso futuro vendo o nosso presente, né? Sim. Então quando a gente tem alguém que consegue, sei lá, pelo menos tratar a gente como ser humano, apesar, né, do caminho ali que a gente passa, são pessoas que se tornam assim muito mais do que especial, né, para nossa Sim. vida, né? É que nem na minha situação, eu vim de uma família direita. Na minha família, a única ovelha negra era eu. Eu vim de uma família direita, de pessoas trabalhadoras, de pessoas honestas. Não teve nenhum da minha família que ficou preso por roubo, enfim. Era só eu que era o deficiente da casa. E naquela época a gente escutava muito um ditado do mundo que diz que até a cinza é torcida. Pau que nasce torto, até a cinza é torcida. Mas é até encontrar o carpinteiro. Porque eu louvo a Deus por tudo que eu passei, sabe? Não foi fácil, foi dolorido, mas hoje eu consigo usar tudo o que me machucou lá na minha infância, lá no meu passado. Hoje eu trago para a realidade do dia de hoje e uso ele com exatidão na vida de pessoas. Inclusive, uma certa feita, eu conversando com um rapaz, eu comecei a contar um pouco para ele sobre o passado, sobre o que eu vivi. A pessoa falou, cara, Deus fez uma obra tão grande na tua vida que se você não falar, as pessoas não conseguem enxergar isso em você. Eu louvo a Deus por isso, por ter conseguido chegar aqui sem sequelas psicológicas, sem ficar retardado, de tanto se dopar com droga e bebida. Você pegava as coisas em casa para vender, para usar as coisas? Sim, chegou um tempo que a droga ela tem estágio, sabe? Quanto mais você usa, mais você vai se afundando. Eu estava no estágio, porque eu usei droga, eu acho que dos meus 12 anos de idade. Eu acho que até os meus 26, 27 anos. Sabe, foi uma trajetória da minha vida perdida. Sabe, eu olho para trás, aquele pedaço do meu livro não tem nada escrito, a não ser destruição, sabe, desgosto. Então foi muito tempo jogado fora. Sem construir nada, né? Sem construir nada, sem obter nada. E eu conseguia ver na época as pessoas que eram amigos da gente, criados na rua, né, os meninos jogando bola. Eu via que eles evoluíam, eles conseguiam um emprego bom, eles conseguiam uma casa, um carro, uma moto. E eu sempre estagnado no mesmo lugar, nada eu conseguia, nada andava, nada dava certo. E eu achava que aquele ali era o meu destino. Aquele ali era o meu destino. Então você também chegou a desistir? Tipo, é isso mesmo, vou seguir desse jeito e... Por muito tempo, eu não vou dizer que eu desisti, mas eu não acreditava porque eu não conhecia o outro lado sem ser aquele. Porque você pega um jovem que nunca viveu nada, Só aquilo, né? só aquilo, então eu não acreditava que tinha algo além daquilo. Não acreditava em casamento abençoado, não acreditava em pessoas prósperas. Eu achava que se você veio de uma família rica, você vai ser rico. Se você veio de uma família pobre, você vai morrer pobre e acabou. Não é bem assim. Tem um ditado que diz que o sol brilha para todos, né? Mas a sombra é para poucos. E é uma realidade isso. Infelizmente dura, mas é uma realidade. Porque às vezes as pessoas não querem enfrentar o sol, mas quer estar na sombra o dia inteiro. E a sombra é resultado do sol, né?
Sim. Sobre Se o não resultado. tivesse o sol, não tinha É o ela. resultado do sol, né? Porque não é fácil não. E quando e como foi que foi acontecendo essa mudança, assim, de você conseguir sair das drogas? Porque, assim, é bem complicado. Eu não cheguei a usar tanta coisa assim, né? Sim. Foi duas e, enfim, aí bebia, tinha cigarro, tinha essas Sim, coisas. sim. E já foi bem complicado, né? Inclusive, teve vezes que eu quase morri, né? Passar mal Sim. de quase morrer ali com droga. Você já chegou a passar mal assim também, de quase morrer? Sim, sim. O corpo do ser humano foi feito para uma coisa só, para adorar e exaltar o nome do Senhor. Tudo que ele fizer fora disso, excessivamente vai fazer mal para ele. Lógico que uma droga sintética, ela mexe com todo o organismo de uma pessoa, ao ponto de parar um coração, sabe? A ponto de dar um infarto fulminante, de tanta adrenalina, de tanto veneno injetado no corpo. Como que foi acontecendo assim a mudança? Tipo, você lembra assim, nossa, teve um dia que aconteceu assim, aí logo aconteceu assado, e aí quando eu fui ver já tava. Eu lembro, eu morava em Rio Claro ainda, na rua São Joaquim, São Joaquim, É. claro. 145 é o número da casa. E chama bairro Cervezão, Rio Claro. Tinha uma senhora vizinha da gente, ela chama Dona Dirce. Lembra aquelas irmãs do cocôzinho assim? Deu coque. Pronto. As senhorinhas do ciclo de oração. E toda vez, porque ela me viu criança, crescer, bebezinho, enfim, viu eu me tornando jovem, viu eu sempre perdido. Eu lembro que toda vez que essa mulher me via, ela falava assim: oi, Juninho, bom dia. E eu falava: lá vem ela, bom dia, Dona Dirce. Vamos para a igreja hoje? E eu falava: hoje não vai dar. Por que, Juninho? Não, minha roupa tá tudo molhada. Porque naquela época a gente tinha uma calça, 3 bermudas, uma camiseta e acabou. Minha roupa tá tudo molhada, não vai ter como ir, Dona Dirce. Ah, tá bom então. Mas Deus te abençoe, tá, filho? Tá bom, Dona Dirce. Deus, amém. E eu saía fora. Só que, de tantas vezes ela me convidar para ir, ela foi montando uma estratégia na mente dela. Eu acredito que foi até o próprio Deus. Porque de tantos não que eu falei para ela, porque eu falava: não, minha calça tá molhada, eu não tenho sapato, como que eu vou para a igreja, que não sei o que e tal. Chegou um dia, ela morava vizinho, parede assim, ela chegou e falou assim: vamos para a igreja? Eu falei: ô, Dona Dirce, eu não tenho sapato de crente para ir para a igreja. Ela falou: não, eu já arrumei um para você. Eu falei: Dona Dirce, mas esse sapato não vai combinar com calça jeans. Porque na época a gente tinha uma calça jeans para sair. Não, eu já arrumei uma calça de crente para você. E eu tentei correr de toda maneira. E nesse dia eu tinha bebido. E eu não consegui falar não para ela esse dia, porque ela me encurralou numa sinuca de bico e eu não conseguia falar não, não vou, não posso, não consigo. E chegou ao ponto que eu falei: não, então vamos. E eu vesti, eu lembro a primeira vez que eu vesti um sapato de crente no pé e vesti uma calça de crente. E fui embora. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Eu lembro até hoje o nome da igreja. Se chama Jesus é o Caminho. E fui com ela. Só que o diabo era tão sujo, a ira dele era tão grande em perder uma alma que ele diz que já é dele. Sim. Que a caminho da igreja esse sapato usado descolou a sola. Você indo para a igreja. Eu indo para a igreja com ela. Céu.
E eu falava, e agora? Eu vou voltar. Não, vamos assim mesmo, ninguém vai perceber. E eu fui, parecia que eu estava com um pé de sapato e o outro com chinelo, arrastando, que a sola despregou e a chepe raspando no chão, e fui para a igreja. E nesse dia eu tinha bebido, não muito, mas estava bêbado. Cheguei na igreja, a primeira coisa que eu fiz foi esconder meu pé debaixo da cadeira da frente, com vergonha. Mas fui. E através desse dia, a minha vida já foi marcada. Meu Deus. Nesse dia. Que dali eu comecei a pegar interesse pela igreja. Tinha muito jovem. Era uma galera de jovem. Muitos meninos, menina. E era uma coisa, tudo era novo para mim. Nunca tinha lido uma Bíblia na minha vida. E comecei a se enturmar com a igreja. Mas só que eu não tinha sustentabilidade. Eu não conseguia me manter. Eu ia para a igreja uma semana com ela, aí pronto, já sumia de novo. Ela me pegava de novo. E isso eu era um jovem, até que um dia ela falou, vai ter um retiro espiritual. Você não quer ir? Eu falei, retiro, o que é isso? É os dias do carnaval, são quantos? São 5 dias, né? 4 dias, acho que é. Acho que é, gente. São os dias que tiver carnavais, a gente aluga uma chácara e a gente da igreja vai para lá, sabe? E fica lá em oração, a gente faz gincana. E isso me chamou muita atenção. E eu falava, não, mas eu não vou ter dinheiro, dona Dirce. Ela, não, o pastor falou para vocês arrecadar alimento já é o suficiente. E eu lembro que a gente saiu para a rua com um carrinho de compra, esses carrinhos de mercado, e a gente saiu pedindo nas casas, sabe? E saiu, tipo, a gente pegou o povo da igreja e dividiu, tipo, vai em 3 turmas. E eu fui com uma turma. E eu era uma pessoa... Eu acredito que a minha vida toda foi assim, tão focado no que eu ia fazer, que eu enchia aquele carrinho de compra, batendo de porta em porta. É que a gente tem um projeto assim, a gente... com a igreja, a gente se retira aqui da cidade, vamos para uma chácara e tal. E eu lembro que eu cheguei na igreja mais feliz demais, com aquele carrinho cheio, com óleo, arroz, pó de café, feijão. Cheguei muito feliz, nossa, eu me senti um super obreiro. Nem sabia o que era, mas me senti. Você se sentiu importante, inclusive. Sim, útil, né? E eu lembro daquele monte de coisa, falou assim, nossa, mas como que você conseguiu tanta coisa? Eu falei, eu ia batendo nas portas e pedia para as pessoas, e elas iam me abençoando. E chegou nesse tanto. Fui para esse retiro. Eu lembro que era tudo muito novo, eu via as pessoas rodando, falando em língua, aquelas coisas todas. Eu falava, nossa, que doideira. Só que eu não conseguia orar. Porque a minha curiosidade era maior em ver as pessoas do que eu me entregar. E eu ficava lá naquela chácara, a gente orando, se consagrando, louvando, aquela coisa linda de noite. E eu ficava olhando para as pessoas rodando. Pronto, passou 5 dias, voltei para minha casa. Voltei para minha vida, para a mesma vida, do mesmo jeito, no mesmo lugar. E a dona Dirce sempre lá posta. Ô Juninho, nós vamos pro monte. Você não queria ir pro monte? Eu falei assim, eu quero. Vamos. Subimos o monte. Hoje a gente vai falar pouco disso. Aquela época, vigília pra gente não era dentro de igreja. Era só no monte. Vigília era só no monte. Aí levava carrom, levava violão, pandeiro. E aquela galera, tudo feliz. E eu junto.
foi a primeira vez na minha vida que eu tive um contato direto com o Espírito Santo. Um jovem, sem compromisso, sem nada, eu estava indo por aí. Começou a vigília, eu lembro, a gente no arraial, a pastora, dona Dirce, aquela galera. E eu via eles orando, eu queria também orar, sabe? Eu queria ver, eu queria contemplar o que eles viam, porque eu via aquele povo chorando, pulando e saltitando de alegria, e eu ficava querendo também aquilo. E foi a primeira vez da minha vida que eu vi um graveto acender. Meu Deus. E como que foi assim? Eu nunca vi, gente. Eu nunca vi graveto. Eu já ouvi muito pessoal falar. Eu imagino que né, deve ser uma coisa assim, meu Deus do céu. Você fala, como, né? Como? Onde que acenderam isso daí? Né, o graveto ali, você vê as madeiras, os galhozinhos de árvore. Os galhozinhos de árvore aceso, né? E você saber que foi poder de Deus ali, meu Deus do céu, é um presente, né? Então, assim, Deus, ele sabe, né, como atrair a gente, né? Então, eu creio que foi uma forma de Deus chamar a sua atenção ali, né? Hoje eu tenho plena certeza, porque a Bíblia fala que quem convence o homem é o Espírito Santo. E eu fiquei tão deslumbrado com aquilo, eu não sabia orar, não sabia conversar com Deus. Eu lembro que, eu não vou lembrar quem foi exatamente, mas eu lembro que falaram assim para mim, porque via a minha dificuldade, falava assim, fica falando, dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu comecei. Aí falou, fecha o olho. Porque eu ficava assim, no escuro, olhando para lá e para cá. E comecei, glória a Deus, aleluia, naquela escuridão. E eu fiquei horas e horas com o olho fechado. Quando eu abri o olho, eu lembro a raiz de uma árvore assim no chão, toda acesa, sabe que nem um raio? Aí eu falei, meu Deus, que loucura. Eu acho que eu fiquei falando tanto glória a Deus, aleluia, que eu levei a minha mente a um estado de hipnose. Aí eu comecei a chamar as pessoas que estavam perto de mim para ver aquilo que eu estava vendo. E as pessoas já eram acostumadas com aquilo. Novidade era só para mim. Que coisa linda. Novidade era só para mim. E como que foi assim o momento de você sair das drogas? Como que você chegou a essa decisão? Eu tenho uma irmã, ela chama Dalva. E eu lembro uma certa feita, bem louco, eu cheguei em casa e ela veio me repreender. Você é um cara tão novo, sai dessa vida. Deus quer algo contigo. Porque começou usando de casa primeiro. Deus quer falar contigo. Deus tem algo maravilhoso para sua vida. Eu lembro, eu bêbado, muito alcoolizado, drogado. Falei para ela assim, cara, vai cuidar da tua vida, do teu marido, da tua casa, me deixa, cara. E aquilo ficou marcado na minha mente. Eu lembro que ela falou assim, Deus vai ter um encontro contigo. E eu, como sempre, Pedro, eu falei, então passa o meu endereço para ele não errar o caminho. Ela falou assim, eu lembro que ela me pegou pela garganta, assim, uma autoridade que eu nunca tinha visto. Ela falou assim,
Fique em paz que você vai com as tuas próprias pernas. Falei, amém. Fui embora pra rua. Eu bebendo aquilo, martelando na minha cabeça. Eu usando droga, aquilo martelando na minha cabeça. Não saía mais da minha mente. Não saía, não saía. Eu falei, meu Deus, o que aquela menina fez comigo? Eu louco. E aquilo não saía da minha mente. Eu lembro, eu saí de casa, acho que foi numa sexta-feira. Peguei pagamento, que eu sempre trabalhei. E saía pra rua e não tinha fim. Enquanto tinha dinheiro, tinha... Eu lembro, eu saí de uma sexta, eu cheguei em casa num sábado. Acho que eram umas 10 horas da manhã. Cansado, drogado, duro, sem R$1 no bolso. De um dia pro outro. E eu lembro, eu tava passando Valdomiro Santiago. Liguei a televisão, sentei na frente da televisão. E o culto rolando. Eu falei, meu Deus, que é isso? Eu vou fazer. Saí dali da sala, minha mãe já assustada. O que esse cara vai aprontar? Tomei um banho, saí do banheiro. Peguei uma mala de viagem, comecei a pôr roupa dentro. Aí minha mãe foi até o meu quarto, falou, que isso, moleque? Eu falei, eu vou embora. Você vai pra onde? Eu falei assim, não sei. Não sei. Vai dormir, você tá bêbado? Não, eu vou embora. E eu fazia mala e ela desarrumava a mala. Eu pegava as coisas, colocava na mala e ela tirava da mala. Vai dormir, menino, vai dormir. E aí ela viu que não ia ter jeito, deixou, eu continuei fazendo a mala, coloquei o que eu achava que eu ia precisar dentro de uma mala. E eu falei, eu vou embora. Ela falou, você vai pra onde? Eu falei, eu vou pra São Paulo. Você vai pra onde? Eu falei assim, a Dalva falou que lá tem uma igreja. E nessa igreja, eles recebem jovens drogados, bêbados, do jeito que for. Eu vou pra lá. Tá bom. Não acreditaram. Arrumei a mala. E falei, vou embora. Eu lembro que até a minha passagem para mim vir de ônibus, ela pagou, porque eu não tinha R$1 mais no bolso, de um dia pro outro. E tinha um vizinho da gente, que eu lembro o nome dele muito. Hoje ele é até falecido. Ele se chamava Seu Pedrinho. Eu acredito que o nome dele era Pedro. E ela pegou, ele tinha carro na época, ele falou, seu Pedrinho, leva ele na rodoviária? Leva. Eu lembro que eu entrei dentro desse carro e ele olhou pra minha cara e ele falou assim, eu vou te levar lá em respeito à tua mãe, porque você não vale nada. E eu fui embora. Cheguei em São Paulo, liguei pra minha irmã. Ela falou, hoje eu não consigo te buscar. Eu não conhecia nada aqui. Você pegar uma pessoa do interior, trazer, soltar ele lá naquela rodoviária do Tietê. Se perde. E lá mesmo eu fiquei. Você Ela dormiu na rodoviária? Dormi na rodoviária. Ela falou assim, eu não consigo ir te buscar hoje. Jesus. Você chegou, era noite? Ah, já era noite. E eu falei, mas não, eu não consigo te buscar. Amanhã cedo eu vou te buscar. E eu lembro, posei nessa rodoviária. No outro dia cedo ela foi me buscar. Fui para casa dela, aqui no Tiradentes, nos apartamentos. E vim para casa dela, tomei um banho, comi. Aí no mesmo dia, naquele dia de noite, tinha culto. Ela falou, agora a gente vai para a igreja. Eu falei, vamos para a igreja. Já leva a sua mala que você vai ficar lá. Eu falei, pronto. Eita. Fui para a igreja. Primeiro culto, já entrei para dentro, congreguei,
primeiro culto, primeiro tudo. Acabou o culto, se despedi dela, ela foi embora. E eu fiquei. Na época tinha acho que mais, eu acho que tinha uns 5 jovens mais ou menos. Se chamava Casa de Recuperação Rei das Ruas. Pastor Anderson. Fiquei, fui fazendo amizade. Na época eles não cobravam nada para você estar lá. Apenas pedia para os parentes ajudar a casa, mandar alimento, mandar arroz, mandar mistura, enfim, o que tinha de gasto, porque só a igreja não conseguia manter. E o tempo foi passando, eu fui ficando lá dentro. Aprendi a ler Bíblia, aprendi a orar. Quis desistir. Muitas. Depois de 3 meses, eu falei, já tô bom, posso ir embora. Eu lembro até hoje, tinha um missionário lá, chamava Missionário Robson. Ele era um senhor bem baixinho. E eu lembro que ele falou assim para mim uma certa feita, aqui é lugar de guerreiro, não é lugar de covarde. Eu não fui na tua casa te buscar. E muito menos pedi para você vir para cá. Então o dia que você for embora, você só me avisa. Para mim não ficar te procurando aí por dentro da chácara, achando que você morreu, ou fugiu, ou se matou. E aquilo foi um não de Deus bem colocado na minha vida. Chacoalhão. Você foi confrontado ali, né? Sim, ali. E a gente chega do mundo cheio de marra, cheio de... É o jeito que eu quero, do jeito que eu faço, que é isso. A igreja tem que me receber bem, vocês não estão me recebendo bem. E Deus tem uma maneira de falar com cada um do jeito que ele entenda. Porque se eu fosse um pastor que falasse, não, filhinho, fica aqui, não vai embora não. Era pouco tempo, eu acho que eu tinha ido embora. Tinha ido embora. E o tempo foi passando. Fui ficando. Eu sei que quando a minha ficha caiu, eu já estava lá quase há 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio que minha ficha foi cair assim, eu falei, meu Deus, todo esse tempo. Nesse 1 ano e meio, cresci muito lá dentro. Aprendi a orar, aprendi a jejuar. Aprendi a jejuar, aprendi a falar com Deus, sabe? Contar para Ele a sua necessidade, clamar a Deus. E fui levantado a líder lá dentro dessa casa. Tinha 80 homens. Quando eu cheguei era pouco, depois de um tempo foi crescendo. E chegou o tempo de ter 80 homens lá dentro. Aí fui levantado a líder da cozinha, eu tinha que chefiar. Já não era mais uma casa, e sim já tinha virado 2. E toda a doação que chegava passava pela minha mão, eu tinha que dividir certinho. Uma casa era menor, a outra era maior. Uma tinha acho que era 15 pessoas e a outra tinha acho que uns 70 pessoas, 60 pessoas mais ou menos. E eu fui trabalhando, fui trabalhando. E toda vez que tinha culto na igreja sede, eu pedia para eles me levarem. Eles não deixavam qualquer um sair da casa. Porque quem usou droga sabe como é difícil. Às vezes você libera a corda um pouquinho para uma pessoa, você já perdeu ela. Já perdeu. E eu conseguia, porque eu era uma pessoa que sabia o que eu queria, sempre soube o que eu queria. Mesmo na dor, no sofrimento. E eu era um dos contemplados que podia vir para a igreja para cultuar. Eu lembro uma certa feita, lá no Itaim, lá na Marechal Tito, onde você foi me conhecer. Que acha? Na época, quem estava ministrando a palavra, eu lembro como se fosse hoje. Era o Agenor Duque. E
E eu ficava, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Não era batizado ainda. Senhor, fala comigo, Senhor, eu tô aqui, eu quero ouvir, Senhor, fala comigo, sabe? Do começo ao fim do culto era assim. E eu lembro que nesse dia Deus usou o Agenor Duque. Meu Deus. Ele desceu do altar e me pediu para me pôr de pé e veio de encontro comigo. Aí ele perguntou para o pastor Anderson, quem é esse moço? Aí o pastor Anderson, ele é dos membros da Casa de Recuperação Rei das Ruas. Eu lembro que esse pastor abraçou comigo no meio daquele culto. E ele era gordinho, eu era magro. E o suor corria por dentro da minha calça, assim. E eu falava, rapaz, esse homem não vai me soltar mais. E minha pressão começou a cair, começou a me dar uns negócios estranhos. E ele falou, nesse momento que eu estou aqui orando pela tua vida, o Senhor não tem noção da batalha espiritual que está contra a tua vida. Enquanto eu estou aqui orando pela tua vida, tem uma mulher que está levando o teu nome na macumba e mandando dar passe nas suas cuecas. No caso, era minha mãe lá no interior, fazendo macumba, e ele aqui orando pela minha vida. E ele falou assim que eu não tinha noção de quão grande estava sendo a batalha naquele momento. E para mim era tudo novo, tudo novidade. E acabou a oração, ele foi embora, eu voltei para a casa de recuperação. Eu falei, meu Deus, eu quero mais, sabe? Eu sempre tive uma oração comigo. Senhor, se porventura algum dia eu for desviar, me mate, não me deixe voltar para trás. E já estava há tempos na casa de recuperação. Falei, pastor, eu quero me batizar. Ele, amém, filho. Vamos batizar. E fui, me batizei. A igreja lá era no altar, tinha um alçapão, abria. E quem estava na igreja tinha, que nem um aquário. Acesso, né? Podia ver. E lá eu me batizei aquele dia. E eu falei, Senhor, eu preciso dar continuidade. Preciso ir embora. Na minha mente, eu ia voltar para minha casa, com a minha filha, com a minha ex-esposa. Não sei se eu posso falar assim. Eu acho que é tão difícil falar isso para você. E na minha mente era isso. Eu ia voltar, ia viver uma vida abençoada. Tudo que eu tinha perdido, eu ia conquistar em dobro. Só que não. O projeto de Deus era outro para o meu coração. Saí de lá e fui trabalhar. Fui para o Brás, o pastor não queria me liberar. Porque hoje eu entendo ele. A obra de Deus é tão carente que quando... Carente eu falo assim em mão de obra, sabe? Em braçal. Quando a pessoa se dedica a fazer, o pastor se apega a ela. Sim. Porque nem todo mundo quer fazer. Você saber que pode contar, né? Sim. Com a pessoa que não está sozinho ali é muito importante. Sabe, você ficar despreocupado, você falar, poxa, eu sei que fulano vai estar lá. Eu nem me preocupo. Eu lembro que ele não entendeu, ele não queria que eu fosse embora. Eu falei, não, pastor, eu tenho uma vida lá fora, eu preciso, não sei se é reconstruir ou começar, mas eu preciso ir. Fui embora, arrumei um emprego, na época eu fui trabalhar lá no Brás, e comecei a trabalhar, sempre fui uma pessoa muito trabalhadora, sabe, muito esperta, inteligente. Então toda empresa que eu cheguei eu sempre me destaquei, graças a Deus pelo meu trabalho. E eu acredito que o próprio Deus também me colocava em lugares que nem eu merecia. Que era propósito dele já, Sim. né? Comecei a trabalhar no Brás. Dali, do dia que eu saí da casa de recuperação, eu comecei a viver a minha vida de verdade. Ali eu comecei a viver a minha vida.
Você tinha insegurança, tipo, ai, que medo, e